Oi, 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 gente. Olha nós aqui de novo. Mais um dia, mais um tema. E um tema um tanto quanto intrigante, não é? Tô eu aqui também, prontinha para me depois fazer os meus exercícios. E então vou esperar aqui as pessoas irem entrando aí. E enquanto isso a gente vai aqui, como sempre, tomando uma aguinha. Hidratação é fundamental. Fundamental para a gente manter o nosso corpo hidratado, o nosso intestino funcionando e todo, né? E com isso a gente vai limpando as nossas toxinas também. Enfim, né? Hoje eu entrei aqui rapidinho para que a gente possa debater aqui um tema sobre as nossas emoções, e a emoção que eu vou falar aqui hoje é sobre a emoção da raiva. Muitas vezes não, né? Todos nós sentimos raiva, todos nós temos esse sentimento, essa emoção. Inclusive naquele filme que eu gosto muito, já assisti algumas vezes. A primeira vez assisti com os meus filhos, depois eu assisti novamente e eu acho bem interessante. Eu sempre lembro daquelas cenas do filme Divertidamente, né? Que a nossa mente é cheia de lugares, né? E a gente vai linkando as situações, as emoções, os sentimentos, e que é mais ou menos assim que funciona a nossa mente, a nossa cabecinha, né? Então, é bem é bem legal. E tem algumas situações no próprio filme que a raiva fica assim, que ela toma conta da menina, né? E até para que ela tome uma ação, né? Então, quando ela fica com aquela raiva mesmo, em geral, ela toma uma ação. E muitas vezes é isso que a raiva faz com a gente. Muitas vezes ela faz com que a gente haja de um jeito, né? O importante é a gente entender e permitir que a raiva fique, né, em nós, só, né, que venha, porque ela tá te dando uma mensagem, só que é importante a gente tomar uma ação, uma atitude, um comportamento diferente, né? Então, que a gente não precise usar essa raiva para ferir alguém, para machucar a outra pessoa, né? E muitas vezes a gente, todo ser humano é assim, né? Então a gente vive nessa luta constante, ou a gente luta ou a gente foge, né? Então todos nós somos assim. Mas é importante a gente entender que a luta ela pode ser uma luta inteligente, uma luta positiva, que a gente pode usar a nossa raiva de maneira positiva, sem ferir ninguém, sem machucar ninguém, né? Que a gente possa usar essa emoção de forma boa, né? Fazendo algo bom, algo positivo para mim e para as pessoas também. Porque quando a gente toma consciência disso e sabe utilizar ela da maneira correta, né? Que faz com que a gente, né? Saia do lugar, tome uma ação, uma atitude, é importante que a gente saiba agir da maneira correta, né? Então, vocês me falem aí se o áudio tá chegando normal, se tá tudo bem.
E aí vamos começar falando aqui da nossa raiva, né? Essa emoção que é tão, por alguns é tão temido, e eu posso dizer por mim, porque por muito tempo eu achava que eu não podia colocar isso para fora. Eu achava que eu não podia ter raiva. Eu achava que isso era ruim, que quando eu expressava, né, o meu descontentamento, a minha raiva por alguma situação, eu, na verdade, vamos dizer assim, eu meio que engolia aquilo, né? Então, por muito tempo na minha vida, eu tive realmente problema de saúde, porque eu reprimia, eu não deixava isso acontecer. Eu achava que isso era ruim e que se eu deixasse isso vir à tona, eu iria machucar alguém, eu iria por muito tempo eu achei que realmente isso era ruim, mas porque eu não tinha consciência, eu não tinha maturidade suficiente para entender que isso a gente pode aprender a usá-la da maneira correta. Nas relações, principalmente nas relações, a gente precisa saber usá-la da maneira correta, saber falar, saber calar no momento certo, porque tem momentos quando os ânimos estão totalmente exaltados, não adianta nada eu querer falar alguma coisa ou até querer discutir num momento em que está tudo inflamado, em que a raiva está ali na minha cabeça gritando, como se eu quisesse sufocar alguém, né? Então, nesses momentos a gente precisa saber que, opa, eu estou sentindo aqui, eu sei que ela está aqui, então eu vou sair de cena, né? Ou eu vou dizer para a pessoa, olha, nesse momento eu não consigo conversar, eu não tenho condições emocionais de conversar com você nesse momento. E mesmo que a pessoa insista, você fala, eu não vou conversar com você agora. E tudo bem. E aí você sai, espera a poeira baixar, espera você se recompor emocionalmente, você voltar à sua racionalidade, né? Colocar as coisas no lugar para que você possa em um outro momento, no momento que você estiver mais calma, poder abordar o assunto e decidir, definir, discutir o que realmente precisa ser dito, o que precisa ser discutido. Tem também, algumas vezes a gente também foge do conflito, então a gente não quer nem discutir depois, né? Porque naquele momento a gente saiu de cena e tal, e depois não volta a falar, o que também não é legal, porque o a gente deixar para lá, a gente não está resolvendo o problema, pelo contrário, nós estamos criando um novo problema, no sentido de que se eu deixo para lá, o deixar para lá não é resolver, porque o problema continuou aqui. É como se eu pegasse um tapete e só cobrisse ele, né? Sabe aquela sujeira para debaixo do tapete? É mais ou menos isso. Então é como se a gente jogasse a sujeira ali e colocasse o tapete em cima. Então não é o caminho, certo? Oi, oi, Selma. Então não é o caminho que a gente faça isso. A gente tem um problema e a gente precisa resolver. A gente não pode simplesmente jogar o problema para debaixo do tapete, né? Essa sujeira. Então é necessário a gente ter essa consciência de que nesse momento, se eu estiver com raiva, se eu não estiver bem, eu preciso me afastar, eu preciso voltar a ter o meu centro novamente para depois voltar a conversar com a pessoa. Em algumas saudades também, viu? Gratidão, boa tarde. E como é que estão as coisas por aí? Espero que bem, né? E em alguns momentos a gente precisa até entender que existem alguns tipos que a gente fala sobre a emoção da raiva, existem alguns tipos e que são
É importante a gente saber discernir, saber conhecer quais são e que tipo de situação ou de pessoa ou de vivência ou de experiência despertou aquela emoção em mim. Então, às vezes, tem algumas situações, né, que a gente sente essa raiva numa situação em que a gente quer se defender de alguma coisa, né? Então, nesse momento, seria a questão de luta, né? Então, eu vou lutar por alguma coisa, então eu quero me defender em alguns momentos, e principalmente nesse, eu quero me defender da dor que eu estou sentindo, da dor que isso me causou, da dor que essa situação, que de alguma forma essa pessoa me fez vivenciar isso, então eu me defendo dessa dor. E aí, com essa raiva, ela surge, né? Porque muitas vezes a gente não quer viver aquilo, a gente não quer passar por aquilo. E em alguns momentos, principalmente quando eu tô falando desse tipo de raiva, a gente, a gente sente quando a gente perde algo, quando a gente perde alguém, quando a gente sente que perdeu alguma coisa que era importante para a gente, que a gente não queria vivenciar aquilo, que a gente não queria passar por aquilo. Então, a gente sente essa dor, né? E aí a gente sente essa raiva pelo fato de não querer vivenciar isso, de não querer passar por isso. Então, o fato de estar vivenciando isso, eu busco lutar contra essa pessoa ou contra essa situação ou contra, enfim, a coisa, o que aconteceu como um todo, buscando culpar alguma coisa, culpar alguém, né? Ou eu me culpo, ou eu culpo o outro, e aí eu fico jogando esse jogo aí para não sentir essa dor. Então, para me defender dessa dor. E de alguma forma, quando isso acontece, eu acabo perdendo força, né? Eu acabo perdendo a força de não seguir, né? E se de fato eu absorvo isso, me deixo vivenciar nessa situação, essa perda, esse processo, observar o movimento, observar o que me levou a isso, observar como eu cheguei até aqui, as situações, as vivências, o que aconteceu em tudo isso, e começo a olhar para dentro de mim, e isso vai me ajudar novamente a me reconstruir, a ter forças. Então, essa raiva no primeiro momento é um momento de negação, de não aceitação, de busca por esse movimento de luta e de fuga. Então eu busco, agora quando eu realmente estou nesse sentimento, sei que isso está acontecendo, entendo, né, que faz parte de um processo, que faz parte dessa experiência, dessa vivência, e que tá tudo bem eu sentir isso, desde que eu não o fato maior e o aprendizado maior é que eu não desconte em ninguém e que eu não jogue essa raiva toda que eu estou sentindo no outro, na outra pessoa. Eu simplesmente sinto, permito que ela esteja aqui, olho para ela, vou vivenciando isso, permitindo que essa dor também faça parte, e deixo, e ela vai, conforme as coisas vão passando, essa dor vai amenizando. Isso pode ser também no caso de uma separação. Então, são algumas das situações que a gente pode viver e que essa dor, que esse tipo de raiva
pode aparecer e que em geral aparece. Então, quando, no caso de uma separação, quando ambos sentem essa dor, quando ambos vivenciam essa raiva, quando ambos vivenciam essa dor, ela de alguma forma liberta para que as pessoas, que ambos consigam seguir as suas vidas a partir desse movimento, a partir dessa situação e consigam sair dessa situação melhor. Agora, quando a gente continua alimentando essa dor, alimentando essa raiva, quando eu continuo fazendo isso, isso é ruim, porque de certa forma eu vou descontar na outra pessoa a raiva que eu sinto dela. Né? Então, no caso de uma relação, de um relacionamento a dois, enfim, aqui eu tô falando agora na questão do relacionamento a dois, a relação em si, ela precisa, né, acontece de ser os dois, né? Não tem só um lado e não tem só o outro. Ela é feita de 50%. Então, 50% é responsabilidade sua, 50% é responsabilidade do outro. Então, se uma relação não deu certo, a gente precisa entender qual foi a minha parcela de responsabilidade dentro desta relação. E é nisso que essa dor vai ajudar, é nisso que essa raiva vai ajudar se a gente permitir sentir, se a gente permitir que ela esteja ali. Então, permitir que isso aconteça, e aí a gente vai olhar também para o outro lado, né, e perceber o que de fato aconteceu deste lado e o que de fato aconteceu deste lado. Então, do meu lado e do lado do outro. Aí, ambos criam um equilíbrio, não onde um culpa o outro por ter acontecido isso. É uma questão de responsabilidade, de saber que todos nós, independente de sermos, de ter a consciência sobre o fato ou não, a gente é responsável pelas coisas que acontecem dentro de uma relação, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é. Então, essa é uma das raivas aí que a gente sente. Então, é importante até saber sair dela também, saber que toda e qualquer emoção que aparece, ela tá ali para te dizer, para te dar um caminho, para você saber que algo precisa ser visto e que nesse momento ela só tá querendo te dizer, ó, tem algo aqui, dá uma olhada. O que pode ser isso, né? Então, vivencia isso, observa, entende e deixa aí. Porque assim é a vida. Se a gente fica alimentando algo, é como se a gente alimentasse uma fogueira. Se a gente alimenta essa raiva, ou seja, raiva de nós, porque muitas vezes a gente desconta na gente mesmo, porque a gente acha que nós é que fizemos errado, porque daí a gente começa a se culpar e a gente começa a alimentar essa culpa e essa raiva por nós também, o que não é o certo e o que não é bom, né? Então a gente começa a alimentar isso de uma forma negativa, de uma forma ruim, que para nossa saúde física, mental, espiritual não é nada boa. Então é importante a gente fazer esse outro caminho. Não sei se faz sentido para você o que eu tô falando aqui. Espero que sim, né? Que de alguma forma isso possa fazer sentido, porque na verdade a gente, todo mundo é humano e a gente sente isso em muitos momentos. Acontece que às vezes a gente nega que a gente está sentindo, que a gente está passando, porque a gente não quer olhar, porque dói olhar, né? Porque dói sentir, porque dói saber. Então, é um movimento de autorresponsabilidade, né? De se autorresponsabilizar por uma situação. Então, quando isso acontece, a gente realmente perde a gente perde o rumo, né? Então,
quando a gente se reconecta, é importante a gente fazer esse caminho também para entender que tipo de raiva eu estou sentindo, o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo assim. E toda e qualquer emoção, né? No caso, hoje eu tô falando da raiva, mas toda e qualquer emoção. Quando você tá triste, é importante você também se reconectar, tentar entender por que você tá triste. Se talvez seja por causa de uma perda também, se talvez seja por causa de que você talvez tenha falado alguma coisa que você não quis, enfim, algumas coisas assim. Uma outra raiva que a gente pode sentir é aquela que, assim, quando a gente fala que é uma raiva saudável, né? Que que a gente sente, mas que de alguma forma não tem prejuízo para ninguém. Então, é essa emoção que vem, a raiva que vem, e que a gente toma uma ação, mas uma ação positiva, no sentido de eu não desconto em ninguém, né, a minha raiva, mas eu tomo uma ação para resolver este problema de forma consciente, de forma positiva, de forma produtiva. Então eu uso essa raiva para ajudar as pessoas, eu uso essa raiva para fazer com que as coisas possam mudar, né? Então eu tenho costumado usar aqui, inclusive, as questões que estão acontecendo agora em relação ao preconceito e tudo mais, que as pessoas estão realmente inflamados, só que mesmo essas pessoas que estão lutando por algo no sentido de eu sou ser humano, assim como você, independente da minha cor, da minha raça. Então, isso é você lutar, usar a sua raiva a favor de algo que seja benéfico para as outras pessoas e para mim também. Então, isso é usar a raiva de forma positiva, porque às vezes a gente fica com raiva de algo na política, às vezes a gente fica com raiva de algo que tenha acontecido, que a gente sabe que foi injusto. Então, a gente fala, pô, mas isso não podia ter acontecido, né? Isso foi ruim, e a gente acaba ficando com raiva de uma situação que aconteceu e usando isso não para brigar com outros, mas sim para fazer algo funcionar, né? Para que algo possa ser diferente a partir disso. Então, eu ser reconhecido como uma pessoa, então, usar essa raiva em benefício meu e dos outros. Isso é usar a raiva de forma saudável e positiva. E com isso a gente pode fazer em qualquer situação, certo? Desde que a gente consiga saber, observar o que eu estou sentindo aqui, o que eu estou sentindo agora. Como é que eu posso usar isso de uma forma para melhorar a minha vida e a vida das pessoas? Como é que eu posso fazer isso de forma diferente? E não reprimir, também não descontar no outro, porque o caminho não é esse. Quando a gente reprime, é como se a gente tivesse pego uma bola, né, e coloque dentro da água, e cada vez que ela sobe mais forte. Então, a reprimir a raiva também não é o caminho. Então, o melhor é tomar ações concretas, certas e positivas, de forma objetiva, de forma simples e de forma saudável para todo mundo. Uma outra raiva que a gente pode sentir é quando a gente... e essa tem a ver mais com a questão da nossa parte lá infantil, quando a gente era pequeno, quando a gente sente raiva, quando a gente não consegue receber ou tomar algo que a gente acredita que é o certo, né, que a gente merece, que a gente precisa e que a gente pode, e a gente não recebe. Então a gente sente essa raiva. Quando a gente deixa de mostrar, né,
amor para outras pessoas. Então a gente acaba escondendo com medo, né? Porque talvez a gente não tenha sentido esse amor, ou a gente não tenha recebido, a gente não tenha tomado isso da forma como nos foi dado. E a gente queira que a gente espera que seja diferente, né? Então, e aí a gente acaba por omitir os nossos sentimentos. E isso acaba, de alguma forma, não me ajudando, porque eu não tive coragem de me abrir e de expressar os meus sentimentos por essa pessoa. E aí isso se torna, essa raiva se torna uma defesa contra o amor. Então, de alguma forma, essa raiva faz com que essas pessoas fiquem longe de mim, porque eu não tive isso, eu não consegui reter isso. E muitas vezes isso acontece na infância e a gente carrega para a vida adulta. Então a gente continua trazendo isso até hoje nas nossas relações, só que às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente acaba trazendo até hoje nas nossas relações atuais. Porque muitas vezes a gente não expressa, a gente tem dificuldade, tem medo de expressar esse amor, essa forma, né? E aí a gente fica com raiva, porque a gente não conseguiu tomar aquilo que o outro nos deu, não conseguiu receber, porque às vezes a gente imagina que a gente merece algo e a pessoa só tem aquilo para dar pra gente. Ou dá a mais e a gente recebe aquilo a mais, recebe muito e a gente não consegue devolver isso para outra pessoa. Então, a nossa forma de devolver isso é em forma da raiva. Então, a gente desconta no outro essa questão também. Então, por isso que eu estou falando aqui algumas formas dessa raiva se manifestar na nossa vida, até para que a gente saiba qual delas nesse momento eu estou sentindo, né? Qual dessas formas aqui eu estou sentindo e como usar, mesmo sendo uma ou outra forma, como usar elas de forma positiva, certo? Uma outra raiva que a gente tem aqui também é quando, e essa é uma das bem, assim, é até comum disso acontecer, principalmente nos relacionamentos a dois, né? É quando a gente comete algum erro dentro da relação e a gente se culpa por ter cometido esse erro. Só que a gente não aceita ter cometido esse erro, ter machucado a outra pessoa. Então a gente nega isso pra gente mesmo. E aí a raiva fica ali, porque o fato de eu não aceitar e reprovar isso que eu fiz é uma negação também. Então eu estou negando algo que eu tenha feito, porque eu reprovo isso em mim, eu não aceito. E isso acaba se tornando mais forte. Só que ao mesmo tempo, o que ela faz comigo quando isso acontece? Ela me paralisa, ela me enfraquece, ela tira a força que eu tenho para seguir, para entender, para perdoar. Principalmente perdoar a mim, né? Porque a maior dificuldade que eu vejo hoje com as pessoas que eu trabalho é exatamente isso, é se perdoar. Perdoar que cometeu um erro, porque às vezes a pessoa se cobra tanto e se cobra excessivamente que acaba entrando numa situação cada vez mais enfraquecedora. Em vez de ser o inverso, de entender que é um ser humano, de entender que é uma pessoa
que também erra, que não foi conscientemente que tenha feito aquilo, e aí a pessoa não se perdoa. Então, e essa raiva fica ali dentro, corroendo, né? Corroendo essa pessoa por dentro. Então, quando eu cometo esse erro, eu entendo que eu fiz mal para alguém, e aí eu não quero admitir isso. Eu não reconheço isso. Eu não reconheço que eu errei. Eu não admito. E aí, assim, eu busco que me defender da culpa que eu sinto. Entende como a raiva ela atua em situações diferentes na nossa vida? E em situações, em vivências, em experiências diferentes e de diferentes formas. Por isso que é importante até a gente saber como lidar com cada uma delas, né? Então, não é o caminho também, né? Eu querer me defender da culpa que eu sinto, porque aquilo ali fica lá, né? É como se aquela vozinha tivesse ali o tempo todo falando, tá vendo o que você fez? Você machucou aquela pessoa, você magoou, você feriu, olha como você é ruim. Então é como se tivesse uma vozinha ali que fosse deixando o ambiente cada vez mais inflamado. E aí a gente vai fazendo isso com a gente mesmo todos os dias, a gente vai alimentando isso, em vez de olhar, de reconhecer isso em nós, de reconhecer e falar, poxa, pisei na bola feio, sabe? O fato da gente reconhecer, muitas vezes não é fácil. E eu me coloco como ser humano e eu sei que não é fácil a gente reconhecer um erro e reconhecer que a gente errou, que a gente feriu alguém, né? Então, essa raiva fica ali. Então, a reconhecer que a gente errou é muito difícil, principalmente para algumas pessoas. Esse reconhecimento e trabalhar uma coisa que a gente chama de auto-perdão, de se perdoar realmente, de entender que todos nós estamos aqui, que a gente erra sim, e que nós não somos perfeitos. Que o fato da gente ser imperfeito é o que nos torna perfeito de certa forma, porque a gente tem, com essa nossa imperfeição, a gente tem a oportunidade de mudar aquilo que a gente fez, né? Então, o fato da gente ter feito algo errado, a gente tem a oportunidade de fazer diferente, de melhorar. Então, isso que nos torna perfeitos. E é esse o trabalho que a gente tem que fazer, se caso essa raiva esteja aí, né? Trazendo esse malefício pra gente, né? Porque o mal nesse sentido, né? Às vezes nem é só para o outro, mas é pra gente também. Então, trabalhar essa questão do auto-perdão é importantíssimo para que a gente possa ter uma vida melhor, uma saúde física, mental, emocional e espiritual, mantendo todos os essa nossa parte aí em dia, né? Para que a gente possa cada dia mais estar caminhando e fazendo algo útil para a gente e para os outros. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra aqui que eu me lembro, mas eu acho que não. Tem uma outra que na verdade é uma que às vezes a gente também não se dá conta que não é nossa, mas a gente chama de raiva adotada. Adotada porque não é nossa. A gente adota a raiva de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa tá com raiva de algo, de alguém, de uma situação. E aí, acontece essa situação, a pessoa até fala pra gente ou não fala, e a gente apenas sente.
Eu vou dar até um exemplo aqui, às vezes acontece, por exemplo, de uma mãe, né, ficar com raiva do pai da criança. Opa, acho que deu uma pausa aqui, não sei se voltou o vídeo aí. Espero que sim, que esteja tudo certo, chegando o som e o vídeo. Me fala aí se tá tudo correndo bem, se vocês estão me ouvindo bem, se voltou o vídeo normal. Aqui deu uma pausazinha, mais coisas da internet, né, que a gente não consegue controlar. Então, seguimos assim, né? Então, essa raiva que a pessoa sente, então, por exemplo, a mãe, gratidão, a mãe sente a raiva do pai da criança por alguma situação, só que ela omite, ela, né, segura, ela não demonstra, então ela reprime, que é aquilo que a gente falou, quando a gente reprime algo, ela volta cada vez mais forte, porque nesse caso, o que a gente tem, o que a gente precisa fazer? Se nesse momento a gente não tem condições de falar sobre o assunto, de conversar, a gente, né, deixa e volta num outro momento, certo? Ou a gente fala aquilo que a gente precisa falar naquele momento. Se a gente não fala, se a gente engole, se a gente reprime aquilo, a gente vai ficar como? Aquilo lá vai ficar lá dentro, né? E a criança sente isso. O que acontece muitas vezes, e eu vou falar que eu mesma já fiz isso, já aconteceu comigo, da gente descontar essa raiva toda na criança. Porque, de alguma forma, essa criança, ela é mais fraca. Então, a gente, de alguma forma, vai descontar essa raiva que a gente tem no nosso filho. Então, usar essa raiva de forma positiva é o que a gente busca e o que precisa ser feito. Quando a gente usa ela de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente acaba atingindo outras pessoas. E no caso, a gente acaba atingindo os nossos filhos, né? Nesse caso, porque a gente não falou aquilo que a gente precisava ter falado naquele momento, por medo, por alguma situação que a gente sentiu, né? Ou naquele momento você já cansou, sabe aquela situação quando você já cansou de falar para a pessoa, falou inúmeras vezes e você tá cansada de falar e fala, mas eu não vou falar mais. Mas assim, a raiva vem e aí você reprime, você engole seco e aí você acaba, aquela energia fica ali dentro de você. E aí o que a gente faz? Desconta em alguém que é mais fraco. Isso também acontece, por exemplo, no caso de repente você está trabalhando com uma pessoa e essa pessoa, né, faz algo para você que você não gosta e você quer devolver isso para a pessoa, mas você não tem coragem porque essa pessoa, por exemplo, é seu patrão, é a pessoa que paga, que é dono da empresa, e aí você segura, você reprime. E, em geral, o que vai acontecer? A gente vai descontar essa raiva numa outra pessoa, na pessoa que a gente vai encontrar no meio do caminho e que a gente sabe que é mais fraco, porque a gente não teve coragem de dizer aquilo que a gente precisava dizer para a pessoa que era o nosso chefe, nosso patrão, enfim. Então a gente não teve coragem de dizer. E aí a gente vai descontar no outro que é mais fraco. Então percebe que assim, o que eu quero dizer com isso? A raiva que a gente tem, né, que tá tudo bem, porque todo mundo sente, tá tudo certo, ela vive em nós, ela é intrínseca do ser humano, é uma emoção que todo mundo tem. O que a gente precisa colocar em prática
é que ninguém é o nosso objeto, né? O objeto que a gente vai descontar a nossa raiva. Nem eu, nem o outro. Então, a forma que eu uso para canalizar, né, essa raiva é ou nos momentos que eu não estiver bem, né, em condições que eu sei que eu não estou bem e não estou em condições de falar nada, de dizer algo naquele momento, porque a minha emoção tá forte, eu simplesmente respiro, né? Falo, olha, agora eu não consigo falar, eu não posso falar, agora eu realmente não tô bem para conversar, e num próximo momento eu venho e converso com a pessoa. Ou se eu estiver em condições de falar, eu preciso colocar isso para fora, o que realmente me incomodou e o que eu não gostei, e o que poderia ser diferente, que poderia ter sido levado em conta a minha situação, ou enfim, né, qualquer coisa que a gente vivencie. Então, seria necessário levar em consideração uma questão. Então, se eu precisar dizer, se eu precisar falar, naquele momento eu preciso dizer. Eu não posso, em momento nenhum, reprimir, permitir que isso fique ali, né? Ou omitir uma situação, né? Omitir uma que eu não estou sentindo, reprimindo. Então, eu preciso aceitar isso, observar e agir. De que forma eu vou agir, que é o ponto. Eu não vou bater em ninguém, eu não vou brigar com ninguém. Eu simplesmente vou colocar o meu ponto de vista. É esse que é o ponto. Então, eu escolho a forma como agir. A emoção, ela vem. Eu não escolho ela vir ou não. Ela simplesmente aparece. Agora, eu escolho sim como eu posso agir e como eu posso fazer isso acontecer. Então, eu posso sim e devo fazer isso de forma positiva, em que seja bom para todo mundo, né? Seja bom para mim, que seja bom para você, que seja bom para o outro. Isso é agir de forma, usar a raiva de forma positiva. Então, o que eu, de alguma forma, isso me ajudou muito, né? Principalmente a meditação me ajudou muito a me observar, a entender as minhas emoções, os meus sentimentos, a descobrir o que realmente eu sinto, o que realmente essas emoções querem me dizer e esse tipo de raiva que aparece, em que situação que aparece, e eu perceber quais que eu estou sentindo, né? Qual que eu estou sentindo agora? É disso? É porque eu reprimi? É porque eu me omiti numa situação em que eu deveria ter falado e não falei? Em que eu gostaria de ter expressado os meus sentimentos, as minhas emoções para uma pessoa e ter pedido algo, ter recebido algo, né, dela e ter de certa forma agradecido e não conseguir fazer, por isso gerou essa raiva em mim. Então são essas que eu coloquei aqui, que são uma das que a gente, até para a gente prestar atenção, qual delas que a gente tem vivenciado mais. Uma coisa que eu faço também para me ajudar a saber qual e por quanto tempo, quais os dias, que dias que é como se eu tivesse um diário e eu colocasse lá, aconteceu, por exemplo, estava dirigindo e fui fechada por uma pessoa no meio da rua, né? Uma pessoa entrou no meio, assim, na frente do carro. Aí, o que eu senti naquele momento? Então, vou lá e anoto, olha, eu senti raiva, ou eu me senti frustrado, ou eu me senti triste. Então, é como se eu tivesse um diário que me ajudasse a reconhecer essas emoções e me ajudasse a dar nomes e a saber quais elas são, como são.
entendeu? Então é uma coisa assim que me ajuda muito também a reconhecer, entender, aceitar e seguir. Essa é a forma que a gente pode fazer e nos ajuda muito. Tenho certeza que se você pôr em prática vai te ajudar bastante. Então é isso que eu queria falar aqui hoje. Vou encerrar um pouquinho antes, mas agradeço quem entrou, quem saiu, quem chegou, quem ficou até agora, quem vai ver a reprise. Então, se você estiver vendo a reprise, gratidão, que faça sentido, que te ajude. Se você tiver outras pessoas que você sabe que talvez vá ajudar, envie para elas, chame para curtir a página. E é isso. Então, eu gostaria de agradecer muito. Gratidão por você estar aqui. Amanhã estou eu aqui de novo com um novo tema, com uma nova situação, falando sobre relacionamentos, falando sobre emoções, que tem tudo a ver, né, com uma coisa com a outra. E enquanto isso, a gente fica em casa e se cuida. Então, beijo para vocês, para quem ficou, para quem entrou, para quem saiu. Gratidão e até amanhã. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.